Na videoaula de hoje, eu vou abordar assuntos pendentes na videoaula 47, onde eu tratei do tema dimensionamento de sapatas isoladas submetidas à flexão composta oblíqua, onde eu calculei as tensões atuantes no terreno, nas extremidades da sapata, uma sapata quadrada ou retangular, e ficaram pendentes as análises de tensões necessárias ao atendimento dos requisitos mínimos exigidos pela NBR 6122 e garantir o equilíbrio estrutural da sapata. As planilhas de cálculo de Excel que foram usadas na videoaula 47 se basearam no livro do professor João Carlos de Campos, livro Elementos de Fundação em Concreto, um livro importante que precisa fazer parte da sua estante, você que é estudante de engenharia ou profissional que atua no mercado de trabalho, assim como a coleção do professor Roberto Chus de Carvalho, que ensina os métodos de dimensionamento de estruturas de concreto armado, além da coleção do professor Nelson Aoki, José Henrique Albieri e o professor José Carlos Sintra. Tem um livro sobre fundações diretas e sobre fundações profundas. O livro de patologias, também importante para proteger as estruturas que nós dimensionamos das ações de agentes agressivos presentes no meio ambiente, que provocam ações deletérias sobre as estruturas, entre elas a carbonatação do concreto e a corrosão do aço. A coleção do professor Alonso, a coleção do professor Disseu Veloso, as publicações do professor Péricles Brasiliense Fusco, também, que são indispensáveis para a compreensão do comportamento estrutural de qualquer peça de concreto armado, e a coleção do professor José Milton de Araújo, que é adaptada para o dimensionamento prático e a elaboração de planilhas de Excel. Mais uma vez, eu trago algumas imagens de planilhas de Excel que eu desenvolvi, que precisam fazer parte do dia a dia do engenheiro de cálculo, para que possamos ser competitivos e podemos atuar com mais segurança e celeridade no mercado de trabalho. À esquerda, as imagens dos resultados do ponto de tensão resultante, ou melhor, da força resultante numa sapata submetida à flexão composta oblíqua. À direita, uma imagem de uma estaca submetida a um determinado carregamento, e aqui se vê o comportamento dos momentos fletores ao longo da profundidade. Existem várias teorias sobre o assunto que nós podemos falar mais adiante, em areias, em argilas. Abaixo, o comportamento de um determinado caso de curva carga-recalque de uma estaca submetida a um carregamento, que também pode ser feito e apresentado na memória de cálculo. Isso enriquece a memória de cálculo, inclusive. Falaremos também de estaqueamento, estimaremos o recalque de estacas isoladas e em grupo, e isso tudo pode ser feito com a ajuda de planilhas de Excel. O livro Elementos de Fundação em Concreto, do professor João Carlos Campos, traz esse exercício para dimensionamento de uma sapata isolada submetida à flexão composta normal, onde é desconhecida a altura e a largura B da sapata, o comprimento é 2 metros. A sapata está submetida a um carregamento de compressão igual a 750 kN, um momento fletor atuando no topo em torno de uma direção de inércia de 325 kN e uma força horizontal de 175 kN. A seção transversal do pilar quadrada com 70 cm de lado. A tensão admissível do solo na camada de apoio é considerada como sendo igual a 150 kN por metro quadrado, e se o vento for a variável principal, é possível majorar em 30% essa tensão admissível, resultando em 195 kN por metro quadrado. O passo inicial é encontrar a área da sapata. Como não se conhece as dimensões em planta, o autor sugere que se majore a carga de compressão em 40% para estimar
o peso do solo sobre a sapata e o peso da sapata. Dividindo esse total pela tensão admissível, resulta em 7 metros quadrados. Se a área é 7 metros quadrados, a largura B é igual a 3,5. Então, 3,5 é a primeira dimensão B que nós usaremos para verificar as tensões. A excentricidade provocada pelo carregamento é igual a 43 centímetros. É a relação entre o momento fletor e a carga de compressão. Como o núcleo central de inércia da sapata é igual a 0,58 metros, ou seja, B 3,5 sobre 6, é possível concluir que a sapata está inteiramente comprimida, haja vista que a carga de compressão vai se deslocar na direção do momento fletor, vai para a esquerda. Utilizando a expressão já conhecida, a tensão nas bordas será menos, que representa a compressão, N sobre A, mais ou menos o momento fletor sob o modo resistente. Substituindo esses parâmetros, nós encontramos uma relação igual a menos 117,86, mais ou menos 79,59. Então, na borda mais comprimida, que é a esquerda, o valor da tensão superou o limite de 195 kN por metro quadrado. Então, é necessário aumentar as dimensões da sapata. E nós vamos fazer isso impondo a tensão máxima de compressão, o valor da tensão de borda. Na equação de segundo grau obtida, B será 3,55 metros. Então, lembrando que para uma sapata ser considerada como rígida, a altura mínima, H, tem que ser B, que é 3,55, menos a largura da seção do pilar na mesma direção, dividido por 3, aqui igual a 0,95 metros. Vamos considerar um H igual a 90 centímetros, para justificar a verificação das tensões nas bielas de compressão e a dispensa de armadura de suspensão, se for o caso. Então, para finalizar as dimensões da sapata, é preciso encontrar a altura da borda. E eu tenho 3 expressões apresentadas pelo autor. A primeira já é conhecida, já foi vista em aulas anteriores. H1 será igual a 45 centímetros, o maior valor dos 3. 90 sobre 3, que é 30, ou 20. Então, H menos H1 será igual a 45 centímetros, que vai ser a altura da borda. O peso próprio e o peso do solo sobre a sapata serão facilmente obtidos com os volumes respectivos. O volume da sapata é o volume do tronco de pirâmide mais o volume do paralelepípedo, que aqui dá 5,13 metros cúbicos. O volume de solo sobre a sapata é o volume da cava menos o volume de concreto da sapata, que deu 1,26. Então, o peso do solo e da sapata, considerando os seus respectivos pesos específicos, 25 kN por metro cúbico para o concreto e 18 kN por metro cúbico para o solo, resultou em 150,93 kN. Nós iremos agora refazer o cálculo das verificações de tensão de borda pela mesma expressão apresentada. Então, B, sendo 13,55, resultou numa tensão ainda maior de compressão, 204,26. É preciso aumentar ainda mais as dimensões da sapata, aqui agora para 3,70. E aí, atualizando o volume da sapata, do solo sobre a sapata e os pesos, no cálculo das tensões agora, a tensão máxima caiu para 193,68 kN por metro quadrado, que é menor do que o limite, 195. Então, as dimensões agora da sapata estão atendidas. Em seguida, é preciso fazer as verificações de estabilidade e segurança contra o tombamento e contra o deslizamento, da mesma forma que se faz no cálculo de muros de arrimo. Na verificação de segurança contra o tombamento, a relação entre o momento resistente e o momento tombador tem que ser maior ou igual a 1,5. O momento tombador, ele é decorrente da adição ou da soma entre o momento proveniente das cargas da superestrutura e o momento
atuante na base da sapata provocado pela força horizontal. Observe que eles estão provocando rotações opostas. O autor sugere que se considere a situação mais desfavorável, igual a 325 kN. E o momento resistente, ele é obtido pelas reações provocadas pela carga de compressão, peso da sapata e peso do solo. E isso resulta em 1.676,49 kN, valor bem superior aos 325 provenientes da superestrutura. Então, essa relação vai dar 5,15, que é maior do que 1,5. Então, a sapata está atendida contra o tombamento. Já no deslizamento, a verificação é a razão entre a força resistente e a força horizontal atuante. A força resistente, todas as forças verticais somadas, multiplicadas por um coeficiente de atrito. E isso resultou em 2,85, também maior do que 1,5. Então, a verificação de segurança contra o deslizamento também está atendida. Para o cálculo dos esforços solicitantes, não serão consideradas as cargas devido ao peso próprio da sapata, nem tampouco do solo sobre a sapata, visto que tais cargas não provocam momento, pois caminham direto para o solo. Essa é a compreensão de Campos em seu livro. Eu consideraria, mas eu vou seguir aqui estritamente o que diz a literatura. Então, fazendo os devidos ajustes, as novas tensões de compressão à esquerda e à direita na sapata serão 172,57 kN por metro quadrado e 30,13 kN por metro quadrado. Com isso, para a determinação dos momentos fletores na seção 1.1 e 2.2, que são os pontos de interesse, nós vamos precisar relembrar de duas expressões conhecidas da resistência dos materiais. Momento igual a força vezes distância e força igual a tensão vezes área. Então, observe que como o carregamento distribuído ele é trapezoidal, ele será aqui dividido em seções geométricas cujos centros de gravidade são conhecidos. As resultantes passarão justamente por esses centros de gravidade. Então, na seção 1.1 à esquerda, o momento fletor será igual a tensão vezes área vezes distância. 101,35 vezes metade de 3,70, que é a largura da sapata, vezes o comprimento ortogonal, 2 metros, vezes 1/4 da distância, mais 172,37 menos 101,35, que é a tensão, vezes a área, 3,7 sobre 2 vezes 2, vezes a distância, que é 1/4 da largura, vezes 2/3, que é o ponto onde a resultante passa pelo centro de gravidade do triângulo. Isso tudo resulta em 509,37 kN. Do lado direito, o momento fletor será igual a tensão de 30,13 multiplicado pela área, metade da largura da sapata, vezes a profundidade, vezes 1/4 da distância, mais tensão, vezes área, vezes 1/3 da distância, que é a resultante, que é por onde passa a resultante no triângulo. Isso resulta 184,37 kN. Na seção 2.2, o procedimento é o mesmo, abatendo-se somente a largura da seção do pilar. Então, o momento 2 à esquerda, substituindo os valores, será 344,97 kN e à direita 110,10 kN. A força cortante à esquerda será 431,18 kN e à direita 177,02 kN. Com isso, nós podemos dimensionar as armaduras. Na seção 1.1, a altura útil será
a altura útil da seção 2,2 mais B sobre 6. A altura útil na seção 2,2 é igual a 0,85. E a altura útil na seção 1,1 é 85 mais 70 sobre 6. No coeficiente KC necessário para o cálculo, utilizando aqui a tabela sugerida pelo autor de Beton Calender, o KC será igual a 26,21. Na tabela, para um concreto de FCK igual a 20, nós podemos interpolar. No entanto, observamos que o coeficiente KS para o ACA50 ele é constante entre 25,77 e 27,79, igual a 0,0234. Esse valor obtido da tabela será utilizado na fórmula do cálculo da área de aço. Então, 0,0234 vezes 1,4 de 509,37 dividido por D1, que é a altura útil da seção 1. Isso resulta 17,26 centímetros quadrados. A área mínima igual a 0,67 vezes ρ mínimo vezes B vezes H, que é igual a 18,09 centímetros quadrados. De cada lado, nós teremos 9,4 centímetros ao quadrado por metro. Se escolhermos a barra de 16 milímetros, que tem uma área de seção transversal de 2,01 centímetros quadrados, resultará em 4,67 barras. E por metro, serão necessários 20,41, que arredondando, serão ferro de 16 a cada 20 centímetros. Na seção 2,2, realizando os mesmos procedimentos agora para o momento fletor inferior e para a altura útil na seção 2,2, KS será igual a 0,0233, que substituindo teremos uma área de aço de 13,23 centímetros quadrados. Então, para agora uma bitola de 12,5 milímetros, serão necessários 5,38 barras, que no espaçamento de 1 metro, 17,58, 17 centímetros de espaçamento. Seriam ferro de 12,5 a cada 17. Será utilizada então a armadura de flexão da seção 1,1. No sentido transversal, a tensão de borda é constante, igual a 172,57 kN por metro quadrado. A altura útil 85 centímetros. E para uma largura de 75 centímetros, o momento fletor será 319,25. O KC, 0,0238, obtido da tabela. O AS, 12,51 centímetros quadrados. Comparando esse valor com a armadura mínima, que é 6,41, valor inferior, nós adotaremos o 12,51. Com isso, 12,51 centímetros quadrados distribuídos em 3,7 metros, que é a largura da sapata, resulta em 3,38 centímetros quadrados por metro. Adotando ferro de 10 milímetros, que tem uma área de 0,8 centímetros quadrados, teremos 4,22 barras, que em 1 metro resulta num espaçamento de 22,69 centímetros. Então, ferro de 10 a cada 20. Nessa imagem, observamos aqui a altura útil da seção 1,1. Você veja que ela é maior do que 90, que é a altura da sapata. A altura útil da seção 2,2 é 85 centímetros, 90 menos o comprimento da armadura. E a altura útil da seção 3,3, que será necessária para as verificações de tensão nas bielas de compressão, ela se situa a uma distância D2 sobre 2 da face do pilar. A altura útil na seção 3,3 ela é igual a D3 e está situada a uma distância D2 sobre 2 da face do pilar. Na seção 2,2, a força cortante obtida é igual a 431,18 kN à esquerda. Para a verificação da punção na sapata ou da tensão na biela de compressão, nós vamos calcular o coeficiente μ
que é função das dimensões do pilar, que deu 240 centímetros. A tensão cisalhante solicitante de cálculo é FSD sobre μD2. FSD é 1,4 vezes 750 kN, que é a carga de compressão no pilar, dividido por 240 vezes a altura útil da seção 2,2 da sapata. Isso resulta em 0,514 MPa. A tensão cisalhante resistente de cálculo será 0,27 αβ FCD, resultando em 3,55 MPa, valor superior à tensão cisalhante solicitante de cálculo. Para a verificação da tensão na biela de compressão devido à força cortante, a força solicitante de cálculo deverá ser menor do que a força resistente de cálculo, a força cortante. A força cortante solicitante de cálculo é 431,18 vezes 1,4, dá 613,51. E a força resistente cortante de cálculo é 0,27 FCD B vezes altura útil, que substituindo deu 6.034,38 kN, valor bem superior. Na seção 3.3, a altura útil obtida é 73,7 centímetros. E a força cortante à esquerda será 326,53. Então, a força cortante de cálculo será 457,14. Para dispensar o uso de armadura de levantamento de carga devido à força cortante, VSD deve ser menor ou igual a VRD1. Nesse caso, VRD1 será essa expressão apresentada pela NBR 6118, onde tal RD será igual a 0,25 vezes 0,21 FCK elevado a 2/3 sobre 1,4. Isso resulta em 0,2763 MPa. ρ1 é a taxa geométrica de armadura de flexão aderente na sapata, considerando a altura útil na seção 3.3, ela dá 0,0012, que não pode ser inferior a 0,02. Sigma CP está relacionado a armaduras ativas. Como não se trata de concreto protendido, esse valor é nulo. K é fórmula, é 1,6 menos D3, que dá 0,863, menor do que 1. Adotar 1 é o que sugere a norma. E VRD1, substituindo, resulta em 508,27 kN. Valor superior aos 457,14 kN já encontrados. No detalhamento, é preciso apresentar os desenhos em planta e em corte, com a indicação das quantidades de barras, a especificação das bitolas das armaduras e dos espaçamentos, além de comprimentos de dobra e dos traspasses dos arranques. Na próxima videoaula continuaremos com mais engenharia estrutural. Até lá!